Bom, como a gente vai estudar dando continuidade no vídeo passado, né? Como a gente vai falar sobre todo o capítulo da Revolução Inglesa, a gente precisa dar um foquinho aqui na página 10, na página 11 e na página 12, para entender melhor daquilo que eu falei no vídeo anterior, né? Que é sobre o Oliver Cromwell e o ato de navegações durante a República Inglesa. Então vamos lá. Oliver Cromwell foi um importante personagem da Revolução Inglesa. Como líder, organizou um exército conhecido como Cabeças Redondas e venceu o exército do rei Carlos I. No governo, entre outras ações, decretou o Ato de Navegações em 1651. Por meio desse decreto, todas as mercadorias negociadas com a Inglaterra e com outros reinos somente poderiam ser transportadas em navios de bandeira inglesa ou em navios dos reinos onde as mercadorias eram produzidas. Essa medida enfraquecia economicamente a Holanda e um dos concorrentes dos ingleses, uma vez que os holandeses lucravam intermediando transições comerciais entre os reinos. O ato de navegações iniciou o processo que possibilitou a Inglaterra se tornar a maior potência econômica do mundo. Então, de lá para cá, a Inglaterra nunca mais parou, certo? A partir do comércio, que era o que fortalece a burguesia, que era o que vai encabeçar esse processo burguês do Oliver Cromwell para a Inglaterra, a gente nunca mais parou. E a gente vê a Inglaterra até hoje como um país de primeiro mundo, certo? Seguindo, a gente vai falar agora do segundo capítulo do nosso livro didático, que vai falar sobre o iluminismo. Bom, em linhas gerais, o iluminismo foi o processo de transformação da mente humana, impulsionado pela racionalidade, que foi a pedra cantada pelo filósofo René Descartes. A gente viu isso em sala. E a gente vai vendo que cada área do conhecimento vai buscando jogar mais luz naquilo que foi um pensamento do passado. Então a gente vai ver pessoas, filósofos, pensando na economia, pensando na cultura, pensando na ciência, pensando na razão, pensando na matemática, para além daquele pensamento do senso comum do século XVIII. Né? A gente vai ver que o século XVIII vai ser conhecido como o século das luzes, porque o iluminismo impulsiona o pensamento liberal, o pensamento revolucionário, que até então não era tão assim divulgado para a Europa daquele momento, já que a gente ainda está falando, no início do século XVIII, de um antigo regime, de um sistema absolutista onde o rei é que manda nas coisas. E a burguesia, a classe burguesa, já não aguenta mais esse processo de acreditar na teoria do direito divino, por exemplo, do Jacques Bossuet, né? De que o rei é o que comanda tudo. As pessoas também comandam, e a classe burguesa quer sua vez, ela também quer governar. Bom, um desses filósofos foi o Voltaire, né, que foi um filósofo francês. Ele vai falar dentro da sua teoria, ele vai dizer algo bem interessante. Assim como outros filósofos contemporâneos de sua época, ele elaborou diversas considerações sobre a religião, sociedade e política. Ele defendia a limitação dos poderes do governo, a diminuição de privilégios para o clero e a nobreza, além de justiça na cobrança e na aplicação dos impostos. Voltaire era crítico da Igreja Católica, embora não fosse ateu, acreditava na existência de um ser supremo. Uma frase muito importante do Voltaire foi essa: Voltaire foi um severo crítico da instituição Igreja Católica e da intolerância religiosa. Para ele, apenas a liberdade religiosa impedia que a Igreja se impusesse sobre as demais instituições. Uma das importantes frases do Voltaire é que ele fala nos seus escritos de que se Deus não existisse, né, se Deus não existe, a sociedade precisaria inventá-lo, porque as pessoas precisam de um ser supremo. Como diz aqui, o Voltaire ele não acreditava na Igreja Católica, por exemplo, porque ela era uma instituição que sobrepunha a sua opinião sobre as outras. E ele era um francês.
Então ele achava que as pessoas deveriam ser livres com seus pensamentos e com as suas ações. E a Igreja Católica limitava esse pensamento. E se limitava o pensamento, limitava, obviamente, as ações. Então, a liberdade para acreditar em um ser supremo, ela vai para além de uma instituição como a Igreja Católica, certo? Isso é muito importante para a nossa avaliação. Fiquem atentos aí na página 21. O próximo slide vai falar sobre a Revolução Francesa, que também é uma revolução liberal, é uma revolução burguesa, que agora vai ser na França. Então, sobre a Revolução Francesa, hoje em dia conhecemos esse período como esse período a parte de muitos conflitos, né? Em 1789, após a população parisiense tomar a Bastilha, a França passou por transformações que resultaram no fim do antigo regime. Bom, a gente viu em sala que a Bastilha era um lugar para onde iam todos os inimigos do rei, para todos os inimigos da coroa francesa, né? A pessoa falou mal do rei, vai para a Bastilha. Pois então a gente vai vendo que aí na Bastilha era o símbolo máximo de toda forma de opressão que um rei absolutista poderia ter contra o povo francês, né? E aí o povo francês, a um ato muito louvável de rebelião, quebrou a Bastilha, colocou abaixo, libertou os presos, e a gente vê o início da Revolução Francesa e vê essa forma, a gente viu as fotos, né, a imagem, infelizmente eu não coloquei aqui no slide, da queda da Bastilha, como a queda de um símbolo do antigo regime. Então a gente vai vendo que o antigo regime estava simbolizado na queda na Bastilha, e quando a população derruba, quebra, toca fogo na Bastilha, a gente vai vendo que o antigo regime começa a ter um fim, né? E assim dá início à Revolução Francesa, né? Porque vai chegar no rei, sim, assim como chegou no rei lá na Inglaterra, por Carlos I. Vamos seguindo. Na página 43 e 44, a gente vai ver algumas características de cada estado, já que a sociedade francesa era dividida em 3 estados. O primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. Vamos ver melhor como é que funcionavam esses estados. A sociedade francesa do antigo regime organizava-se em estados. Assim, havia pouca possibilidade de ascensão social. A sociedade era bem estamental mesmo. Você nasceu no primeiro estado, você vai ficar aqui. Agora você nasceu no terceiro estado, sorry, é isso mesmo que tem para hoje, certo? Então vamos lá. O primeiro estado era formado por membros do alto clero provenientes da nobreza. O segundo estado estava isento do pagamento de tributos e tinha o direito de cobrar impostos dos camponeses que viviam em suas terras. Já o terceiro estado, o mais explorado de todos, é claro, era constituído por camponeses, população urbana pobre, além de membros da pequena e da alta burguesia. Então a gente vai ver que o primeiro estado ele se sustenta no segundo e o segundo estado se sustenta no terceiro estado. E o terceiro estado, por sua vez, sustenta os dois estados juntos. E é isso que faz a insatisfação da Revolução Francesa, fazer com que o povo não aceite mais sustentar 2 estados acima que só os exploram, por exemplo. E aí a gente vai ver o que é que significa essa imagem aqui, né? Essa imagem ela está na página 53 e ela, dentro dos seus personagens, dentro da sua essência, ela traz os personagens que representam os 3 estados. O primeiro estado é o clero, cujos integrantes são provenientes da nobreza. O segundo estado são os membros da nobreza. E o terceiro estado é formado pela maior parte da população francesa, camponeses, em sua maioria pequenos agricultores, comerciantes, profissionais liberais, etc. Está representado pelo personagem que carrega os outros 2 nas costas. Ao apresentar o terceiro estado carregando os demais estados, a ilustração critica o fato de que o clero e a nobreza serem sustentados pelos impostos pagos pela população menos favorecida. Então a gente vai ver que a Revolução Francesa ela foi um momento muito importante para a França, já que a gente estava vivendo ainda
dentro desse contexto, um momento semi-feudal, uma transição, né, já que a França foi no rolê aí, a que aderiu mais tarde às ideias liberais, e ela só aderiu por causa do iluminismo, dos pensadores iluministas, que chegaram na França, né, com o enciclopedismo, que foi o Diderot, e aí a gente vai vendo que a população vai mudando, né? Mas não é por causa só de uma corrente filosófica, é por causa da fome, é por causa da exploração, é por causa do poder e da opressão do clero, da opressão do rei, em cima do trabalho, dos esforços da população menos favorecida, por exemplo. E é isso que eu quero que vocês saibam para esse contexto. Qual é o contexto, professor? A nossa avaliação, Padawan. Entendeu? A gente precisa saber que essas revoluções, elas foram revoluções burguesas, encabeçadas por uma ideia liberal, por uma nova forma de economia, por uma nova forma de política, por uma nova forma de vida, né, de cultura. Então, até o século XVIII, por exemplo, a gente vai ver o antigo regime todo na Inglaterra. O rei absolutista, a teoria do direito divino, a partir do século XVIII, a gente vai ver que o iluminismo ele vai jogar luz em novas formas de governo. Vai ter pensadores pensando, como Adam Smith, numa economia diferente. Vai ter pensadores como Montesquieu, falando que o poder ele deve ser de três, do executivo, do legislativo e do judiciário, e que os três devem se autorregular. Vai ter o Voltaire falando sobre a tolerância religiosa, por exemplo, né? E a vontade divina, que não é a mesma vontade da Igreja Católica, por exemplo, das instituições que se sobressaem, controlando o povo. Então, a gente vai estar falando de liberdade, a gente vai estar falando de uma nova forma de vida. E essa nova forma de vida, infelizmente, felizmente ou infelizmente, era a forma de vida levada, encabeçada pela burguesia ou pela classe burguesa. Então, por isso que essas revoluções são revoluções liberais, revoluções burguesas. Ok, gente. Muito obrigado por estarem comigo até aqui. Que a força esteja com vocês, bons estudos. E o nosso dever de casa é fazer as atividades do livro de atividades que ainda não fizemos em sala. Ah, professor, mas o senhor já pediu tal questão, tal questão, tal questão. Ok, eu já pedi. Mas agora, nesse momento que a gente vive tendo aulas à distância, a gente precisa fazer as que ainda não foram contempladas. Então, preciso que vocês façam. Isso serve também como uma forma de auxílio, de revisão para a nossa avaliação, fazer as questões que ainda não foram feitas dos livros de atividade. Presta atenção, livro de atividade, beleza? Então, que a força realmente esteja com vocês, bons estudos e até a próxima.